Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, do canal do YouTube, o nosso fraternal abraço, desejando que a paz, desejando que o amor, que a alegria e a sabedoria de Jesus faça-se presente em nossos corações, em nossos lares, junto dos nossos familiares, hoje, amanhã e sempre. Vamos providenciar a nossa garrafinha com água ou a nossa vasilha com água, porque unidos, conectados, irmanados nesse ideal de melhoria de nós mesmos, de entendimento das leis que nos regem, conectados com a espiritualidade maior, trabalhadora do bem, com a espiritualidade amiga, trabalhadora do Grupo Espírita Mensageiros, vamos rogar que essa espiritualidade se faça presente em nossos corações, na nossa casa, que nos renove as energias, as esperanças, nos fortaleça o corpo físico, o corpo espiritual e muito mais do que pedimos e pensamos, que Deus, que Jesus, que Maria Santíssima, que essa espiritualidade benfeitora possa fazer por nós. Hoje escolhemos comentar o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudos esses que estão sendo postados no canal do YouTube do Grupo Espírita Mensageiros às quartas-feiras. Inscreva-se lá no canal. Assim, o YouTube irá avisar toda vez que o vídeo for postado. Escolhemos então falar sobre o capítulo 28, o item 38, prece no momento de dormir. Kardec, neste capítulo, ele vai fazer uma coletânea de preces e vai abrir o capítulo explicando que estas preces são instruções dos espíritos, da espiritualidade superior, e são uma aplicação prática da moral evangélica e um complemento dos nossos deveres para com Deus, para com o nosso próximo, para conosco mesmo, e um dever, um entendimento para o nosso aperfeiçoamento. E escolhemos falar do item 38, porque o item 38 nos dá uma orientação importantíssima que está ao nosso alcance, que depende de nós. Ora, o dia tem 24 horas e, segundo os estudiosos, para uma vida saudável, faz-se necessário que durmamos por cerca de 8 horas. 8 de 24 representa um terço. Um terço do dia passamos dormindo. Isto vai redundar que um terço da nossa vida nós passamos dormindo. Mas a grande pergunta que fazemos à luz dos ensinos espíritas é: o que fazemos, o que o espírito imortal faz durante o repouso do corpo físico? Será que é possível aproveitar esse tempo para desenvolvermos atividades de progresso e de elevação? Em outras palavras, o que temos feito durante o tempo que passamos dormindo? O corpo repousa e o espírito também fica repousando? Ou será que para além do sono há também movimento, há realização para o bem e para o mal?
É neste sentido que a doutrina espírita vem nos esclarecer, descortinando os véus da vida espiritual, e vai nos abrir todo um campo de reflexões e de aspirações para nos ajudar no progresso e no conhecimento de nós mesmos. Como aproveitar este tempo tão expressivo que representa 1/3 da nossa existência? Será que podemos empreender estudos? Será que neste tempo temos outros deveres estes para os quais muitas das vezes não estamos despertos? Quais deveres? Quais os deveres do ser consciente da vida espiritual? Vida que se expande e que descortina para nós inúmeras relações para além da vida material. Kardec vai tratar deste assunto, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 38, preces no momento de dormir. Lá, no prefácio, Kardec vai colocar que o sono tem por fim o repouso do corpo físico. Porém, o espírito não precisa repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende, em parte da matéria, e entra no gozo da dimensão espiritual e das faculdades do espírito imortal. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também reparação das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por meio da atividade de vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que vê, aure no que ouve, nos conselhos que são lhe dados, ideias que ao despertar lhe surgem num estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o momento que o prisioneiro do corpo físico é restituído aos momentos de liberdade. Mas, tal como se dá com o presidiário humano comum, perverso, quando ele tem essa oportunidade de deixar a prisão, o espírito inferiorizado se aproveita dessa liberdade nessas horas e, ao invés de usá-las para o seu crescimento, para o seu adiantamento, se ele conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia dos espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar lugares onde possa dar livre vazão aos seus vícios e às suas tendências inferiores. Então, Kardec orienta: eleve, pois, o seu pensamento a Deus, todo aquele que se ache compenetrado dessa verdade, quando sinta aproximar o sono, e peça o conselho, o amparo, a ajuda dos bons espíritos. Peça a ajuda dos seus entes queridos, cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham se fazer presentes nestes curtos instantes de liberdades que lhe é concedido, e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. No Livro dos Espíritos também vamos encontrar um verdadeiro tratado de Kardec sobre o sono e os sonhos, da questão
401 a 419, em que Kardec fala da emancipação da alma. E lá na questão 402, ele vai perguntar à espiritualidade superior como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono. E eles vão responder a Kardec: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Ou seja, as nossas faculdades são ampliadas. O espírito lembra-se do passado. Sim, podemos ter reminiscências das nossas existências anteriores, das nossas existências pretéritas. E alguns veem o futuro. São os chamados sonhos premonitórios. Por exemplo, o sonho do presidente americano Abraham Lincoln, que sonhou, está na sua biografia, que sonhou com o seu corpo sendo velado na Casa Branca. Então, o espírito adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos encarnados, quer encarnados na matéria, quer desencarnados. E olha só o que os espíritos dizem, que muitos dirão assim: tive um sonho extravagante, um sonho inverossímil, um sonho horrível. Eles disseram que podemos nos enganar, que muitas das vezes pode ser uma recordação de lugares, de coisas, de circunstâncias por que passamos em outra existência ou no plano espiritual. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado e no futuro. Olha só o que a espiritualidade diz a Kardec: pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgais-vos ser muito sábios, e uma das coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que as crianças formulam: que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? A espiritualidade vai nos dizer que o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando o espírito se acha nesse estado em que o corpo descansa, os laços se afrouxam e ele pode, por alguns instantes, viver uma quase que existência paralela na dimensão espiritual. Diz-nos a espiritualidade que homens que têm facilidade de se desligar da matéria quando desencarnam tiveram sonhos inteligíveis, sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto de seres superiores. Com estes viajam, com estes espíritos conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que, se lhes forem concluídas em sono, quando eles se desligarem do plano material, acharão estas obras concluídas. Então vejamos, queridos amigos, que podemos sim nos encontrar à noite, lá na nossa casa espiritual. Podemos sim participar de palestras, podemos sim participar de estudos, podemos sim conversar
com espíritos superiores e obter deles conselhos, ajudas, intuições, fortalecimento, amparo. E isto acontece quando o espírito procura progredir, procura melhorar, procura dominar as suas más tendências, as suas paixões e procura dilatar as suas virtudes, procura trabalhar no bem. Vejamos que muitos de nós temos entes queridos que nos antecederam nessa grande viagem e que não se encontram afastados de nós. Depois de refeitos, depois de adaptados ao plano espiritual, eles vêm nos ajudar, vêm nos amparar, vêm nos socorrer e vêm trabalhar junto de nós. Então, estas afeições queridas, elas não se desligam de nós. E o que diremos então de afeições queridas de outras vidas, né? As possibilidades são imensas. Por outro lado, também, aqueles que não estão comprometidos com o autoconhecimento, o autoaprimoramento, a sua melhoria interior, quando se desligam no momento do sono, vão para lugares onde vão beber doutrinas mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que aqui quando encarnados. Porque o sonho, tira desses espíritos o verniz que as convenções sociais impõem. Temos na coletânea A Vida no Mundo Espiritual, obra maravilhosa, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada a ele por André Luiz, seja no livro Nosso Lar, no livro Mensageiros, no livro Missionários da Luz, no livro Libertação, encontramos várias passagens em que espíritos, durante o sono físico, vão encontrar-se com os seus obsessores. E muitas das vezes imaginamos o obsessor como um espírito terrível. Não, nós vemos lá diálogos de obsediado e obsessor conversando como dois amigos. Por quê? Porque o encarnado vai dar vazão às suas más tendências. Então, temos inúmeras oportunidades de exemplo estudando estas obras. Nos diz também Kardec que as antipatias invencíveis que muitas das vezes sentimos no nosso íntimo por seres que não tivemos contato anterior é por conta de que talvez em espírito já o conheçamos e vemos em espírito que a personalidade daquele ser é muito diversa da qual ele apresenta para nós, né? Então, inúmeras explicações nós podemos obter estudando os sonos e os sonhos. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E a espiritualidade nos diz que é por isto que os espíritos superiores aceitam e assentem, sem grande repugnância, encarnar entre nós. Porque Deus, com, digamos assim, este repouso após o trabalho, com este momento de refazimento que o espírito tem
oportunidade de contactar com seus iguais nos momentos de desprendimento, é que eles vão retemperar-se na fonte do bem, a fim de que prossigam e persistam no seu ideal elevado, em que eles buscam instruções junto dos seres mais elevados. O sono é a porta que Deus lhes abriu, para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Lá na questão 402, a espiritualidade diz a Kardec que nem sempre vamos nos lembrar do que vemos durante o sonho, ou de tudo que fizemos. É porque a nossa alma encarnada não tem todas as faculdades que possam abarcar estas experiências em estado de espírito. Muitas vezes fica para nós apenas uma lembrança do momento inicial e do momento de volta final. É como se pegássemos um filme e cortássemos vários trechos. Nós não entenderíamos. Nós só passamos a entender se pudéssemos assim juntar início, meio e fim sem cortes. Mas isto o nosso corpo físico, o nosso cérebro ainda não possibilita. Muitas vezes fica uma vaga lembrança. Muitas das vezes fica uma ideia. Muitas das vezes fica um sentimento. Se sonhos bons, salutares, que indicam certamente vivências felizes, vivências saudáveis de renovação das forças, o sentimento é bom. Se voltamos com um sentimento ruim, se voltamos sobressaltados, se voltamos com imagens assim ameaçadoras, vamos acender a lanterninha e nos devotar mais à oração e ao trabalho no bem. No livro Mensageiros, há uma passagem que nós encontramos num grupamento espírita que à noite se reuniam vários espíritos encarnados com desencarnados. E lá nesse livro Mensageiros, nós vamos encontrar a passagem de uma senhora com a sua neta de nome Nieta, que passava por várias adversidades na vida material. Então, a avó conversa com a neta. André Luiz observa. E ele pergunta então ao instrutor Aniceto, se Nieta guardará tudo que a avó está explicando. O instrutor esclarece: sendo a avó superior e examinando-se os dois planos da vida, há entre ambas uma corrente magnética recíproca. Há uma corrente magnética. A neta não vê o ambiente com precisão e nem ouve as palavras da avó integralmente. E Aniceto pondera que o desprendimento vulgar é fragmentário e que a visão e a audição nesse desprendimento vulgar são restritas. E pergunta a André Luiz se André Luiz já conversou com alguém quase dormindo. Então, a pessoa que está quase dormindo vai guardar uma vaga lembrança, uma ideia de que alguém conversou com ela. E Aniceto explica que o fenômeno é mais de união espiritual do que de percepção. A consolação é de espírito para espírito.
A neta acordará, encorajada e bem disposta. Dirá que sonhou com a avó e que havia muita gente no ambiente. Então vamos rememorar aqui, olha. Podemos, durante o repouso do corpo, o sono físico, ir ao encontro dos espíritos superiores, dos nossos entes queridos, obter conselhos e consolos de amigos e de parentes espirituais. Poderemos participar de palestras, de estudos e viagens. Poderemos também realizar trabalhos enobrecedores, colocar a nossa força de trabalho no bem à disposição dos benfeitores, à disposição dos benfeitores da nossa casa espírita, à disposição de uma causa nobre, e lá trabalhar. E poderemos também continuar a desenvolver os nossos trabalhos materiais. É interessante como que inúmeras descobertas foram assim obtidas durante o sonho. Elias Rovre, que desenvolveu a máquina de costura, ele estava num problema técnico de como trançar a linha do tecido. Então, ele teve um sonho com uma tribo de selvagens, cujos membros lhe ameaçavam com uma lança. Só que na ponta da lança, Elias Rovre observou que havia um buraco. A ponta era esburacada. Quando ele acordou, ele teve um insight de mudar o buraco da agulha na máquina não para o final da agulha, mas para a ponta da agulha. Mendeleev também, russo, que desenvolveu a tabela periódica, que inclusive deixou vários espaços na própria tabela de elementos que seriam descobertos no futuro, elementos químicos, teve em sonho a equação final da tabela periódica, né? Então, nessas descobertas de tantos sábios, o próprio Einstein tem uma experiência nesse sentido, em que em sonho abre-se para ele um entendimento do universo, né? Então, a espiritualidade nos fala que nós temos que distinguir entre os sonhos, que são reminiscências, que são fragmentos de vivências, com os sonhos que são vivências com a espiritualidade superior, né? E lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai colocar então uma prece simples que todos nós podemos fazer antes de dormir. Ele diz assim: minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão deste convívio. E Calderaro, lá no livro Instruções Psicofônicas, nos fala que é muito importante orar, sim, orar. Mas mais importante do que orar é viver no bem, para que com uma vida no bem, uma vida reta, uma vida digna, possamos, no momento do desprendimento do sono físico, ter contato com os espíritos superiores, né? Podemos então, sem medo e contando com o amparo dos benfeitores espirituais, termos inúmeros aprendizados e trabalhos durante o sono físico. E, muito importante, nem mesmo a pandemia
vai nos colocar obstáculo nesse sentido. No sono, no desprendimento espiritual, poderemos nos juntar e poderemos trabalhar juntos pela causa do bem, pela causa do amor, pela causa da fraternidade, pela causa do amor e sabedoria em Cristo Jesus. Muita paz a todos. Que todos se sintam fortalecidos, amparados e renovados por esta espiritualidade maior que nos sustenta, nos envolve, constantemente nos reergue. E até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Muita paz a todos.